Oi pessoal, tudo bem? Essa semana eu estou conversando a respeito de indenizações por acidente do trabalho. Chegou uma dúvida interessante. Professor, sofri um acidente de trabalho. E agora? O que fazer? Então é isso que eu vou explicar para vocês numa série de aulas a respeito dos direitos da sua indenização, o direito do trabalhador. Então, primeiro ponto: dano material, dano moral e dano estéticos são as suas indenizações em decorrência do acidente do trabalho, tá bom? Professor, mas quem é que paga isso? É o INSS? Claro que não. Você tem que buscar os seus direitos contra a empresa que você trabalha ou trabalhava, pelo motivo do patrão não ter cuidado de várias situações. Mesmo ele sabendo que o risco da empresa é totalmente dele, não ter cuidado ali das questões de ambiente do trabalho, das questões da segurança do trabalho. Então o acidente do trabalho está lá numa lei, lá de 1991, que fala assim pra gente: é o evento ocorrido com o trabalhador a serviço da empresa ou pelo exercício da sua atividade, lá dos segurados especiais, que provoque lesão ou perturbação funcional, que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o seu trabalho. Professor, eu estou nessa situação. E aqui nós temos outro ponto: você pode ter sido demitido. Então você tem que buscar também os seus direitos, mesmo que você for demitido, mesmo que você sofreu um acidente do trabalho e a sequela apareceu após a demissão, você também tem direito à indenização. Então você vai mandar um oi aqui para o professor. E lembrando também que não é só o acidente típico, aquele que você se machuca, também é a doença relacionada ao trabalho. Portanto, se ocorrer o acidente do trabalho ou o desenvolvimento de uma doença relacionada ao trabalho, que pode deixar sequelas físicas, bem como também psicológicas, emocionais, todas essas lesões ensejam em responsabilidade do patrão em indenizar o trabalhador. Claro que aí a gente vai conversar nessa série de aulas que eu vou falar para vocês a respeito do dano, o dano causado em você, o ato ilícito do patrão em não cuidar da segurança e da saúde do trabalhador, o ato abusivo também de exigir que esse trabalhador exponha a sua vida em uma atividade de risco, por exemplo, e além disso, se for uma doença relacionada ao trabalho, o nexo causal, porque você ficou doente ou você sofreu esse acidente do trabalho pelo simples motivo de estar trabalhando nessa empresa. Então você também, a gente precisa ficar bem claro com isso, tá bom? E é claro, pessoal, um trabalhador sofreu um acidente de trabalho e ficou afastado. Preste atenção aqui no que o professor vai falar, que isso daqui é interessante. Ficou afastado de suas atividades por 4 meses. 4 meses. Nesse caso, os danos emergentes são aquelas despesas diretamente decorrentes do acidente do trabalho, como por exemplo, despesas hospitalares em geral, medicamentos, seu tratamento, até mesmo combustível lá para você ir no médico. Os lucros cessantes, por sua vez, são aqueles valores que o empregado deixou de receber por ficar durante 4 meses sem trabalhar. Então você viu aqui, ó, você sofreu um acidente de trabalho, você deixou de trabalhar, você ainda teve despesa e o patrão vai ficar de boa, pessoal? Não é assim que deve funcionar. Então, portanto, o empregado que sofra alguma lesão ou dano deve buscar indenizações contra o seu patrão. É uma reparação que poderá ter ali a título. Hoje em dia a gente fala muito em dano moral, dano estético e também dano material. Mas para isso a gente vai poder conversar e eu vou poder te ajudar. O ponto que eu quero que você entenda: se você sofreu acidente do trabalho, você tem direito a indenizações. Se você ficou doente no trabalho, você tem direito a indenizações. Mesmo que você tenha saído do trabalho, já foi demitido e a sequela veio aparecer depois, você tem direito também a indenizações por acidente do trabalho, tá bom? Então a gente vai conversar numa série de aulas que eu vou pontuar aqui, explicando bem passo a passo mesmo, de forma didática, porque, pessoal, no Brasil são quase 1 milhão, né? 1 milhão de acidentes do trabalho por ano. 1 milhão.
de acidentes do trabalho por ano. Então a gente está aqui para poder te ajudar e a gente sabe muito bem que os trabalhadores não buscam o direito da sua indenização porque eles acham tudo que é INSS e esquece de cobrar o do patrão, tá bom? Já já eu volto com mais uma aula para você.